Livro do profeta Isaías, capítulo 53. É um texto bem conhecido e eu quero meditar com você neste dia tão especial que o Senhor Deus ele fez para a honra e para a glória do seu nome que é santo. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu quero ler novamente esse último versículo, para que fique bem enfatizado. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, este é o nome mais popular de todas as pessoas da terra. Eu estava pesquisando essa tarde, e o nome de Jesus é o nome mais falado, e é o nome mais conhecido em todo o mundo. Em todas as religiões, as pessoas, elas já ouviram falar a respeito do nome de Jesus. Em todas as grandes religiões, é citado o nome de Jesus. O mundo afora, as pessoas fazem referências a respeito de Jesus. Ele é considerado a pessoa mais popular, e multidões já ouviram falar dele. Porém, embora muitas pessoas tenham ouvido falar de Jesus, embora multidões tenham um vago conhecimento de quem ele é, que ele é um judeu, que nasceu naquele lugar ali, em Israel, as pessoas têm uma noção de quem é esse homem, e que ele morreu numa cruz, e muitas das vezes, as pessoas, elas entendem, né, que ele dividiu a história, que antes dele tinha uma linha do tempo, e que foi dividida após o seu nascimento. Eu quero dizer a você nesta noite, família Filadélfia, que Jesus, ele não é simplesmente mais um personagem da história. Jesus não é simplesmente mais um personagem dos livros onde nós vamos estudar. Um homem, um profeta, alguém que fez o bem, como muitos outros homens que passaram nessa terra e que semearam a justiça na sua jornada e que plantaram boas ações por onde quer que passasse. Jesus não é somente esta figura histórica, mas é imprescindível que você entenda que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele não tem começo
que ele não tem meio e que ele não tem fim, e que ele é eterno. Entenda você, família Filadélfia, que quando Deus foi criar o mundo, e Deus, no seu propósito eterno, derramando o seu amor, ali dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se relacionando entre os três como uma família, e surgiu no coração de Deus, aprove o coração de Deus, incluir mais filhos nessa mesa, colocar mais filhos nesta família, e na mente do Senhor, o nosso Deus Pai, Ele começa agora a criar a humanidade, a lançar as bases da terra, a desenrolar o céu, a encher os mares com seus peixes. É necessário que você entenda que a Trindade estava ativa, e que Jesus estava lá. Jesus estava com Deus ali no começo de tudo, que quando Deus foi criar o ser humano, o primeiro casal, os nossos pais lá do passado, Adão e Eva, Jesus estava lá, e que Jesus, ao longo do Velho Testamento, ele vai se revelando, ele vai se mostrando para os seus filhos, ele vai então se revelando aos seus servos, e que na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, quando chegou o momento certo, você sabe a história, que aprove a Deus enviar Jesus para salvar a humanidade que tinha se desviado dos propósitos eternos de Deus. Jesus Cristo vem, e ele nasce da barriga de uma mulher, e Jesus Cristo, ele passa por todas as fases que uma criança passa, e Jesus Cristo, ele tem que aprender ali, a se sustentar sobre as suas pernas, como uma criança. Jesus Cristo foi banhado pelas mãos de Maria, esta mesma mulher, que o próprio Cristo, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, tinha dado vida ali. Então agora Jesus Cristo, ele é banhado pelas mãos de Maria, e Jesus Cristo é ensinado ali por José, e ele cresce, e ele cumpre na cruz do Calvário os propósitos eternos. E é tão lindo a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele é Deus. Maria, ela emprestou aquele óvulo, Maria, ela emprestou aquela casca humana, aquela carne, mas dentro daquela essência ali, dentro daquela carne chamada Jesus de Nazaré, habitava Deus, Jesus Cristo, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, caminhou nesta terra, teve fome, soube o que era o calor do deserto, soube o que era perder amigos queridos, soube o que era passar por dificuldades, soube o que era ser rejeitado. Era um homem de trabalhos, um homem empenhado no trabalho, um homem trabalhador, um homem com as mãos calejadas, um homem que tinha uma profissão que ele aprendeu com o seu pai. Então Jesus Cristo viveu entre nós, Jesus Cristo sabe o que é ser humano, e ele, como Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, e ele sobe na cruz do Calvário, não simplesmente para morrer como um mártir, não simplesmente para morrer ali como um herói, ou como alguém que estava ali, como uma figura histórica. Não, Jesus Cristo, ele fez algo poderoso, Jesus Cristo, ele fez algo glorioso, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, família Filadélfia, sobre abundância, sobre vida abundante. Esta palavra eu quero que você guarde no seu coração. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância. O nosso Deus não é um Deus mesquinho, o nosso Deus não é um Deus que tem a mão encolhida. A própria palavra de Deus, ela diz: peçam, acessem em Deus. Se por um lado a palavra abundância, ela vai ocupar este culto dessa noite, a próxima palavra-chave que você deve guardar no seu coração é acessar. E o que é acessar? É lançar mão daquilo que já é realidade para Deus, e que foi nos dado como presente por Cristo Jesus, para que nós venhamos a tomar posse, para que nós venhamos a nos apropriar, para que nós venhamos a acessar isso pela fé em Cristo Jesus. Aleluias.
eu observo que Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele fez algo grandioso, ele fez algo maravilhoso. Lá no passado, os nossos pais, o Adão e a Eva, eles escolheram romper com Deus, eles escolheram não mais caminhar com o seu pai, e romperam então ali, mas Jesus Cristo não veio simplesmente reconciliar a família que estava dividida. Jesus Cristo não veio simplesmente, vamos, né, Deus olha para Jesus e fala, vai lá na terra, e morre lá e se sacrifica como um herói, para que os filhos de Adão desfrutem do lugar que Adão desfrutava lá no começo de tudo, antes do pecado. É necessário que você entenda isso, não é somente isso, mas na cruz do Calvário Jesus Cristo fez algo além, Jesus Cristo fez algo grandioso, Jesus Cristo fez algo sublime, perfeito, porque se antes ele era o jardineiro que plantou um jardim e que colocou ali o homem e a mulher, Adão e Eva lá no passado, um jardim ordenado, um jardim que havia beleza, um jardim que havia presença, um jardim que havia abundância. Esse jardineiro plantou esse jardim para os nossos pais Adão e Eva, agora ele é o jardineiro, ressurreto, aquele que está agora passeando sobre a igreja e que deseja habitar dentro do coração do homem e da mulher. Ele não é simplesmente mais o jardineiro que vem no final da tarde para visitar o homem e a mulher. Ele é aquele que habita dentro do nosso coração. Ele é aquele que mora dentro do nosso coração. Amém, Filadélfia? Aleluias. É aquele que mora, faz morada. E Jesus fez algo grandioso. E sobre essa obra que Jesus fez, eu quero dizer a você, Filadélfia, que não é a performance que conta a partir do sacrifício de Jesus. O que isso significa, presbítero Isaías? Não se trata daquilo que você precisa fazer para desfrutar. Muitas pessoas, às vezes, elas correm de um lado para o outro, se perguntando, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ter paz? O que eu preciso fazer para ter alegria? O que eu preciso fazer para ter dons? O que eu preciso fazer para ter prosperidade? O que eu preciso fazer para herdar a salvação? Foi esta a pergunta, né? Ou pelo menos estava ali embutido na pergunta daquele jovem rico, quando ele chegou para Jesus. O que é que nós precisamos fazer, Jesus? Fala para nós, o que nós vamos dar ao Senhor, para que o Senhor nos dê em troca a vida, a graça, a abundância, as suas bênçãos, a sua presença. E a graça de Deus e a sua obra lá na cruz do Calvário, não é sobre o que nós precisamos fazer, não é sobre aquilo que nós precisamos fazer, ou a performance, ou as nossas práticas, as nossas obras, mas diz respeito à nossa fé. Então você precisa trocar a palavra preciso fazer por preciso acessar pela fé. Não é o que você precisa fazer, mas é o que você precisa acessar. Onde é que eu preciso acessar? Onde é que eu preciso fundamentar a minha fé? Aleluias! Romanos capítulo 5, versículo 2, clareia o nosso entendimento e diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos entrada pela fé a essa graça. A salvação, ela é de graça, Filadélfia. A salvação, ela é de graça. Ela custou tudo para Deus, que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas a nós, ela é oferecida. E você pode acessar esta mesa. E você pode acessar esse tesouro através da fé. Então não é o que nós vamos trocar com Deus, mas é simplesmente pela fé entrar diante desse trono, pela fé passar por esse véu que já está rasgado, pela fé entrar com ousadia ali no Santo dos Santos para assim
nos apropriar daquilo que Deus já nos deu mediante o seu sacrifício, mediante a sua obra poderosa. Este culto é um culto para que as escamas dos seus olhos elas caiam. Esse culto é um culto para que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor, porque muitas pessoas têm vivido escravas, muitas pessoas têm vivido somente com as águas ali no tornozelo. Muitas pessoas têm parado no raso na vida espiritual porque não entende que é pela graça, que é pela fé, que nós vamos na presença de Deus, e que tudo já foi conquistado na cruz do Calvário, e que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus como lá no passado, como aquelas pessoas que chegavam ali com as suas oferendas e faziam uma oferta ali no altar, mas que nós podemos chegar diante de Deus com ousadia, porque o véu já foi rasgado, e o trono está exposto, e nele se assenta Jesus Cristo, vitorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não pecou nessa terra, e como homem perfeito, a morte não pôde segurar ele dentro daquela tumba. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, o Espírito Santo de Deus veio, assoprado da parte de Deus Pai, sobre Jesus, e Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e vivo está, assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, para que você entenda a respeito de abundância, de vida abundante. Eu quero trazer ao seu coração esta porção da palavra. Aleluia. Já vou começar a pregar, amém? Marcos capítulo 5. O versículo 25 em diante. Vou ler a parte B do versículo 24. Glória a Deus. Você encontrou? Glória a Deus. Acho que vou esperar um pouquinho mais. Quem encontrou, diga: eu amo Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, ele lhe chamou por filha. Ele disse: filha, a tua fé. Ele não falou a tua performance, ele não falou o teu toque, ele não falou o teu esforço de atravessar toda essa multidão. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, no passado, na época em que Jesus peregrinou aqui na terra, na época do seu ministério, havia algumas leis lá em Israel. Quando a mulher, ela estava no período das suas regras, da sua menstruação, ela ficava longe do convívio social. Muitas das vezes ela ficava isolada, porque tinham algumas leis ali na nação, que impedia esta mulher, que tornava essa mulher cerimonialmente impura. Então uma mulher que tinha um fluxo, um corrimento, ou um homem também que tinha ali às vezes uma ferida que estivesse soltando pus, esta pessoa ela era impura aos olhos da sociedade. Então
quando nós paramos para pensar a respeito dessa mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, mas que o Senhor Deus relata nos 3 evangelhos esta passagem, para que nós possamos ser edificados aqui, como igreja dos tempos presentes, do tempo do futuro, nós vamos entender que a vida dessa mulher era uma vida muito sofrida, porque ela não podia ter uma vida social igual uma outra mulher da época. Ela não podia ter um convívio familiar igual outras mulheres tinham naquela sociedade, de ir e vir, de poder ir no mercado, de poder conviver ali com a família, porque ela era considerada uma mulher excluída, ela era considerada uma mulher impura, ela era considerada uma renegada, ela era considerada alguém à margem da sociedade. E a Bíblia diz que esta doença, esta hemorragia, que nós não sabemos de que natureza era, ou em qual parte do corpo desta mulher esta enfermidade estava instalada, ela flagelava. A palavra a palavra que a Bíblia usa para descrever esta enfermidade era como se fosse um castigo, era como se fosse um chicote, era como se fosse ali uma coça que aquela mulher tomava todo dia por causa daquela enfermidade. Aquilo a flagelava, aquilo a afligia, aquilo a provocava um estado de tristeza, de fraqueza, de sofrimento. Aquela mulher, ela viveu muitos anos com esta enfermidade, e a palavra de Deus, ela relata que ela tinha recursos, ela era uma mulher que tinha dinheiro, e ela já tinha consultado muitos médicos daquela época, ela já tinha ido com os especialistas daquela época, e indo de um lado para o outro em busca de acessar alguma coisa que viesse a curar aquele mal. Aquela mulher já tinha gastado grande parte da sua riqueza, grande parte da sua herança tinha sido perdida no meio do caminho, por causa que ela estava aqui e acolá buscando de um lado para o outro a cura para o seu mal, a cura para a enfermidade, buscando a solução para o seu problema, e indo ainda de mal a pior. Muitos daqueles tratamentos, com certeza, em vez de consertar, em vez de ajudar, em vez de curar aquela mulher, tinha piorado mais ainda a situação. E é nesse momento que nós vamos encontrar esta mulher, nesta posição, sofrendo, isolada socialmente. Ela não tinha tido resultado na sua busca, embora ela estava sempre buscando. Ela buscava de um lado, ela buscava de outro, mas ela não estava encontrando solução para o seu problema. Ela acessava, mas ela não encontrava a solução para o seu problema. E nos é dito na palavra de Deus que ela conhecia a Jesus, de ouvir falar. Ela já tinha ouvido falar daquele homem de Nazaré, daquele Jesus, daquele milagreiro, daquele profeta, daquele mestre, daquele rabi, aquele homem que estava peregrinando ali, fazendo prodígios, milagres. Então ela tinha um conhecimento de ouvido, ela sabia o que as mãos daquele homem era capaz de fazer, que ele dava visão para o cego, que ele abria os ouvidos daqueles que não ouviam, que ele purificava a pele dos leprosos. Ela sabia muito bem o que as mãos de Jesus era capaz de oferecer. Mas eu pergunto a você, família Filadélfia, será que esta mulher já tinha visto Jesus algum dia? Não é citado isso aqui no texto, mas eu quero pensar nesta noite, que na condição dela, sendo uma mulher que ficava mais dentro de casa, mais fechada, mais isolada, talvez ela nem soubesse que jeito que ele era, como que era o cabelo de Jesus, como que era o olhar de Jesus, qual que era o tom da voz desse Cristo, como que era a voz dele, que jeito que era olhar para Jesus. Ela não conhecia Jesus de vista, embora ela tivesse ouvido falar desse Cristo, desse Jesus. Uma grande multidão seguia a Jesus naquele tempo, aonde ele ia, esta multidão ia atrás dele, essa multidão o apertava, essa multidão o seguia, e esta multidão, ela ia atrás de Jesus, pelas coisas que Jesus tinha a oferecer. Jesus estava ali multiplicando o pão, o peixe, a multidão estava lá com ele. Quando Jesus se assentava para ministrar e para curar os enfermos, a multidão, ela se agregava
ao seu redor. E agora esta mulher, ela fica sabendo que a multidão está na cidade, e que a multidão está indo em direção a Jesus, e que existe ali um movimento naquela cidade, e ela decide no seu coração em ir até este Jesus, do qual ela sempre ouvira falar, do qual ela conhecia de ouvido, mas não de vista. E agora ela sai. Pense você comigo que ela enfrentou um grande obstáculo entre o ponto de partida e o ponto da chegada. Ela não era uma mulher que tinha força. Sabe quando você está assim no meio de uma multidão, você vai num lugar onde está cheio de gente, um aglomerado de pessoas, e você precisa sair de um ponto inicial e ir para um outro lugar, aí você vai passando e você vai pedindo licença, de maneira mais ousada, porém educada, né? Se é uma criança que está junto com o pai, fica atrás, porque o pai vai entrando no meio da multidão, né? E vai abrindo caminho, e a criança vem mais atrás. Então precisa de uma certa ousadia, precisa de uma certa força, porque a multidão aperta, a multidão às vezes te dá um tranco assim, é perigoso você cair no meio do povo. E essa mulher, ela estava enfraquecida por muitos e muitos anos de hemorragia. Ela não tinha força para peitar aquela multidão, para abrir caminho no meio daquela multidão. Então a jornada daquela mulher, entre o ponto inicial ao ponto final, não foi uma jornada talvez fácil, não foi uma jornada onde ela conseguiu fluir livremente, não foi uma jornada onde ela encontrou um caminho aberto para que ela pudesse passar, um caminho plano, mas ela encontrou obstáculos no meio daquela multidão para chegar até Jesus e o acessar. A jornada entre o milagre e o ponto onde aquela mulher estava foi uma jornada de muitos obstáculos, foi uma jornada de muitos impedimentos. Queridos, isso me faz pensar que a nossa jornada em direção a Jesus Cristo, que a nossa jornada em direção ao nosso alvo, que a nossa jornada em direção a uma busca que nós temos clamado diante de Deus, ela é, muitas das vezes, cheia de obstáculos, que nessa vida nós teremos provações, que nessa vida nós teremos que vencer gigantes, que nessa vida haverá uma grande multidão entre nós e o ponto da chegada, e que nós precisaremos então, em fé, constância, para não voltar para trás, para não desistir no meio do caminho, para não cair no meio da multidão e ser sufocado pelos problemas dessa vida, para não ser pisoteado pela multidão de problemas que se colocam entre nós e o ponto da chegada, para que nós venhamos a ter constância, a ter fé e ir avante, ir caminhando. Os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, nós temos incertezas rondando a casa do justo, a casa do injusto, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, mas é requerido do povo de Deus constância. Deus está chamando um povo para caminhar, para ir adiante, não importa os problemas, não importa a multidão que se coloca entre você e o ponto da tua chegada, marche, caminhe, avance, vá na direção, coloque o seu pai na frente para que ele possa ir abrindo o caminho para que você possa passar, mas não deixe de caminhar, não pare no meio do caminho, não fique sufocado pelas multidões, das tribulações, das preocupações, dos pensamentos que ficam assolando a tua mente no meio da tua jornada nessa vida. Aleluias, Deus ele tem uma grande vitória para você, Deus ele tem algo grandioso para você viver nesta terra, aleluias. Nós de maneira nenhuma podemos adotar uma visão de escape. Jesus está voltando, e a gente quer escapar dessa terra, e a gente quer subir logo com Ele. Então vamos orar e vamos ficar aqui em constante oração, esperando e aguardando a volta dEle. Não é isso que nós vemos na grande comissão. Quando você chega no final do Evangelho, Jesus, Ele está ali no alto do monte, e Ele fala o que para os discípulos? E Ele chama os discípulos para perto dEle, Ele fala, vocês são as minhas testemunhas, vão, pregue o Evangelho, faça discípulos, anuncie as boas novas, diga que o reino já chegou. Ele disse, eis que faço nova todas as coisas, o reino de Deus já chegou.
O reino de Deus já chegou. Vai, conte isso para o máximo de pessoas que você puder, que o reino de Deus já está entre nós, que já chegou. Faça discípulos, traga esses discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas até o grande dia da volta. Eis que estou convosco até o fim. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. E assim Jesus Cristo, Ele encabeça a igreja como o cabeça, o Senhor da igreja nessa terra, e Ele diz: vá, viva a sua vida, plante, colha, projete, crie, espalhe ordem, espalhe virtude, espalhe beleza nessa terra, tenha filhos, eduque os filhos no temor do Senhor, viva a tua vida, invista, e enquanto você vai fazendo todas essas coisas, você vai fazendo discípulos, e vai aguardando a volta de Cristo Jesus. Então, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo Jesus, não como escape, nós vamos cumprindo o ID de Jesus, nós vamos cumprindo esta missão nessa terra, nós vamos implantando o reino de Deus, nós vamos anunciando esta boa notícia a mais e mais pessoas, porque nós queremos que a mesa se encha de filhos, à semelhança de Cristo Jesus, e assim nós vamos, dia após dia, anunciando o reino de Deus. Existe algo para você viver nessa terra, existe uma jornada para você trilhar, existe um extraordinário de Deus para você viver, mas Deus Ele não quer te dar uma história para ser vivida sem o todo da história. Se você pegar um filme bom para assistir, e você pegar só o trailer dele, só um pedacinho e assistir, vai faltar pedaço, vai ficar sem contexto, você não vai entender o que está ali naquele filme. Uma boa história, ela começa, ela tem uma jornada, e ela tem a glória do final. Uma boa história, ela inicia num ponto de partida, e ela tem toda uma jornada de altos e baixos, e uma história de redenção, e ela termina com pessoas redimidas, com pessoas que encontraram o seu propósito. Deus, Ele tem algo para nós vivermos nessa terra, queridos, mas não vai vir uma história pela metade, não vai ser uma história fragmentada. Deus, Ele quer dar a vitória, mas é uma vitória completa para você, para que quando você passe do outro lado, a sua ferida se torne o seu dom, a sua ferida se torne fonte de cura para outras pessoas. Nós vamos atravessar esta multidão de problemas que se colocam entre nós e o ponto da chegada, e venceremos em nome de Jesus. Aleluias! Esta mulher, ela foi, e ela chegou diante de Jesus, e ela viu Jesus, e ela identificou Jesus, e ela tocou a Jesus. Ela não somente o viu, ela não somente percebeu quem Jesus era, os olhos dele, a voz dele ali conversando com os discípulos ao seu redor, mas ela também o tocou. Ela tocou a orla do manto de Jesus, e naquele mesmo momento, a virtude, o poder saiu de dentro de Jesus e curou aquela mulher. E Jesus parou, e a multidão também parou, e ele olhou para o lado, parecia uma piada, mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: quem me tocou? E os discípulos olham para ele assim e falam: poxa, mas o senhor está de brincadeira, né? Há uma multidão dessa, que te aperta o tempo todo, o senhor olha para nós e pergunta: quem é que te tocou? Ele disse: não é sobre o aperto que eu estou falando, não é sobre uma multidão que aperta, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, eu senti isso. E agora aquela mulher, ela chega diante de Jesus e ela se revela, porque ela tinha acessado a Jesus, ela tinha tocado a Jesus, e não tinha o apertado. Existe uma grande diferença entre tocar e apertar, e isso tem a nos ensinar sobre abundância. Apertar, uma multidão que ouve falar de Jesus, uma multidão que somente conhece Jesus de ouvido, como um personagem de livro, como um personagem sagrado, como aquele Cristo da cruz, sofrido, aquele Cristo das pinturas, dos quadros lá da casa da nossa avó. Pessoas que já ouviram falar de Jesus, elas não o enxergam com clareza. Vamos imaginar naquela multidão, as pessoas que estavam lá no fim da multidão, elas olhavam e elas tentavam visualizar Jesus, e elas tentavam alcançar a Jesus com os seus olhos e distinguir
quem era Jesus. Será que é aquele lá que está com o manto daquela cor? Então a multidão, quando ela segue, ela não tem uma visão clara de quem Cristo é. A multidão que segue, ela não enxerga Jesus, ela não conhece Jesus perfeitamente. A multidão, ela segue a Jesus com motivação de turba, com motivação de multidão. Ah, tem pão ali. Opa, quem está distribuindo pão é Jesus, então vamos para lá. Mas quem que é que a multidão está buscando? É o Cristo ou é o pão? Ah, tem um peixe ali em cima de uma brasa. Vamos para lá. Quem é que está servindo esse peixe? É Jesus. Mas espera lá, a motivação da multidão é o peixe ou é o Cristo que serve à mesa? Então, a multidão, ela tem esta motivação errada. Ela está sempre em busca de algo que o Jesus pode oferecer. Ela está sempre em busca de uma bênção. Ela está sempre em busca de uma prosperidade. Ela está sempre em busca de uma resposta. Ela está sempre em busca de algo que a mão de Jesus pode dar. De algo que a mão de Jesus pode colocar na mesa. Ela segue como uma onda, como uma tendência, motivado pela escassez. Vamos atrás do pão, porque não temos pão. Jesus está entregando pão. A nossa barriga tem escassez de pão. Estamos com fome, então nós vamos até Ele. Então a motivação que empurra essa multidão em direção a Jesus Cristo é a escassez, a falta, a fome, a insaciabilidade. E isso é diferente daqueles que estão perto de Jesus e o acessam, e o tocam. Queridos, a multidão, ela nunca vai ter o pleno conhecimento de quem Jesus é, porque a multidão está sempre em busca daquilo que Ele pode dar, e a multidão sempre está apertando a Jesus, hora ou outra, a pessoa esbarra nele, hora ou outra, a pessoa encosta nele, hora ou outra, a pessoa ouve falar sobre ele. No dia do aperto, no dia que a enfermidade chega, no dia que a doença bate na porta, no dia que falta o pão, no dia que a escassez começa a surgir ali no meio da família, a multidão se aperta ao redor do Cristo, buscando desse Cristo alguma coisa para alimentar a sua escassez. Mas quando nós observamos a vida desta mulher, nós podemos perceber claramente o quão diferente é apertar a Jesus e tocar a Jesus. Tocar a Jesus é diferente. Você não sai tocando uma pessoa aleatoriamente, porque tocar uma pessoa, você subentende que haja relacionamento, que haja comunhão, que haja respeito e um conhecimento de quem aquela pessoa é. Maridos tocam o cabelo da esposa, faz um carinho na esposa. Pais tocam a vida dos seus filhos. Amigos frequentemente se encontram e tocam ali, faz aquele aperto de mão, aquele toque camarada, né? As mulheres, as amigas se encontram e elas se abraçam e elas se beijam, porque toque diz respeito a relacionamento, toque diz respeito à comunhão, toque diz respeito a conhecimento, toque diz respeito a saber quem é a pessoa que está sendo tocada. Aquela mulher, ela deixou de ser parte da multidão, e ela passou para um nível de relacionamento mais profundo com Jesus Cristo, porque ela o tocou, ela o conheceu, ela falou, esse é o Cristo, eu escuto a voz dele, eu ouço a voz dele, eu vejo o seu olhar, eu vejo virtude nele, e eu tenho comunhão para o tocar. O toque, ele é motivado não pela escassez. O toque, ele é motivado não pela escassez, mas pela abundância. O toque, ele é motivado pelo um acesso que é garantido. A criança corre para os braços do pai, porque ela sabe que vai ter abraço. Ela sabe que ela vai ser abraçada. Ela sabe que ela vai ser acolhida. Ela sabe que ela vai ter um acesso garantido, que o véu já foi rasgado, que o caminho foi aberto
e que ela vai encontrar presença, relacionamento, comunhão, acesso garantido. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Aleluia! Esta noite o Senhor Deus está querendo conversar com você, Filadélfia, sobre a abundância. É tempo de você sair de uma posição de multidão. A mesa é maravilhosa, o pão está posto, mas nós queremos a presença do Pai. Nós queremos tocar a presença do Pai. Nós queremos a virtude que sai de Jesus. Nós queremos sentir a sua presença. Nós queremos conhecer a sua vontade. Nós queremos entrar num nível mais íntimo, mais profundo de relacionamento com Ele. E não ficar somente lá no fundo da multidão, olhando alguns aspectos de Jesus, conhecendo, ouvir falar dele, algumas coisas que ele faz, ou alguns aspectos da sua natureza. Não, nós queremos cruzar esta multidão de problemas, nós queremos transpor esses obstáculos, esses gigantes dessa vida, e queremos acessar a presença de Jesus, tocar a Jesus, obter dele virtude, obter dele este relacionamento, esta presença, conhecer a sua vontade. Aleluias! Nós estamos sendo chamados nessa noite a sair do lugar de escassez. Você acha que os discípulos estavam preocupados com a falta do pão? Você acha que os discípulos estavam preocupados onde iriam dormir? Você acha que os discípulos estavam preocupados com alguma coisa enquanto estavam com Jesus? Porque relacionamento não é motivado por escassez. Eu quero finalizar este culto dizendo a você que você precisa sair daqui desta noite entendendo quem Jesus é. Jesus é Deus. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez uma obra gloriosa, ele fez uma obra poderosa, para que você agora, como filho, herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus, tenha acesso ao Pai, pela fé, a esta graça maravilhosa. Queridos, a cura está disponível para nós no nome do Senhor Jesus. A paz que você precisa está lá para ser desfrutada mediante a fé. A vida abundante que Jesus dá, Ele oferece. Ele é este Pai que está te chamando para este relacionamento. A nossa vida não pode ser motivada por escassez. Senhor, eu tenho falta de paz, a minha vida é atormentada, a minha vida é turbulenta. Senhor, eu padeço, a minha vida é um flagelo, me livra dessa vida. Eu sinto fome, eu sinto as minhas angústias me flagelando, e por isso eu corro para Jesus. Não, pelo contrário, a nossa vida tem que ser motivada pela abundância de quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho tudo em Cristo Jesus, eu não padeço de nada porque eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho medo de nada, pode vir o que vier, porque eu estou assentado à mesa com este Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A nossa vida ela é motivada pela abundância e não pela escassez. Aleluia! Fé para acessar, fé para se apropriar da obra que é completa. E é disso que se trata Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava tudo nas costas dEle, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, busque a Jesus essa noite como filho, busque a Jesus, acesse a Jesus como filho, corra para os braços do Pai, motivado pela abundância de quem Ele é, motivado pela abundância da obra que Ele fez, e não pela falta que existe dentro do teu coração, e te motiva a ficar correndo aqui e acolá, de um lado para o outro, de um médico para o outro, de um guia espiritual para o outro guia espiritual, de uma igreja para outra, de uma solução para outra, se desgastando, se enfraquecendo, a cada vez mais confundindo a tua mente. Acesse a Jesus hoje pela fé, porque Ele está aqui nesta noite, Filadélfia, Ele está aqui, vá até Ele como filho, procure o Senhor Jesus como filho e não como uma multidão. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Nos braços do Pai existe o abraço para você nesta noite. O que é que você tem clamado? Por que você tem sofrido, chorado nessa terra?
Qual que é o motivo da tua angústia, Filadélfia? Qual que é o motivo do teu clamor, do teu choro? Qual é o flagelo que tem te castigado ao longo desses dias? Corre para Jesus, mas não vá motivado pela falta, vá motivado pela abundância do que existe nele. Não procure Jesus somente no momento do aperto e da escassez. Acesse a Jesus porque Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque tem virtude nele para a tua vida. Viva alegre, contente nessa terra, esperando a volta de Jesus. O reino de Deus chegou. É tão lindo quando Jesus fala: eu faço nova todas as coisas. E Ele morre na cruz do Calvário e Ele diz: eu faço nova todas as coisas. As pessoas lá do teu trabalho, elas têm que perceber que tem algo novo ali ao seu redor, e elas vão chegar para você e vão dizer o que é, e você vai dizer: venha para o reino, já começou, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo de Deus. Venha para o novo de Deus. Aleluia. Acesse ao Senhor Jesus. Acesse ao Senhor Jesus como filho.